pegar esse batalhão e voltar com esse batalhão incólume para São Paulo. Quando ele chegou lá, ele reconheceu, e nessa época, nós estamos falando de 1924, 25, ele reconheceu aproximadamente umas 18 pessoas, uns 18 soldados, que fizeram parte, junto com ele, de um movimento político que teve no Brasil muito importante, chamado Inconfidência Mineira. Ele reconheceu essas pessoas e ele entendeu que, naquela época da Inconfidência... Em outra encarnação. Exatamente, em outra encarnação. 1790 estamos falando, né, nesse período, aqui no Brasil. Ele reconheceu alguns desses soldados e, naquela época, por uma inabilidade dele, ele acha que foi uma inabilidade, essas pessoas sofreram. E agora ele tinha o compromisso de novamente reviver uma situação parecida e trazê-los de forma incólumes para São Paulo. E chegando lá, ele teve que trazer esse pessoal e ele cercado por todos os lados, levando tiro para todo lado, e o que ele falava era o seguinte: tiro da nossa parte para o alto, ninguém mata ninguém. Se for preciso, a gente morre, mas a gente não vai matar ninguém, porque são irmãos nossos. Então você percebe o grau de moralidade, de espiritualidade que uma criatura dessa tem. Ele teve um insight, ele reviveu uma situação, isso demonstra que ele já tinha uma ligação muito forte com a espiritualidade. E tinha também um patamar, né, evolutivo que o possibilitava essas experiências. Sim, ele falou, olha, como a gente se colocou à disposição para fazer isso, a espiritualidade nos deu toda a cobertura. E ele conseguiu trazer esse batalhão para São Paulo e mais tarde ele foi procurado por um dos oficiais do exército que estava perseguindo ele para matar. Esse oficial chegou até a casa dele anos mais tarde e agradeceu a ele por ele ter poupado o trabalho dele ter matado todo mundo. Porque ele falou assim, o que eu seria se eu tivesse matado essas pessoas? Então ele foi agradecer ao Armon pelo fato dele não ter permitido isso acontecer. Mas eu estou olhando aqui o índice, né? Ele está me chamando a atenção aqui um monte de coisa. Quer dizer, eu acho que eu vou fazer uns 10 programas com você. Mãos à obra, o que é isso? Mãos à obra é o trabalho dele na federação. Foi quando ele começou Exatamente. Mesmo. Ele começou na federação, quando ele percebeu... Quando você fala de federação, você fala da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na Avenida Maria Paula, 158. Tá. Foi quando ele chegou ali e viu que precisava de uma organização e ele já foi empossado como o secretário-geral da federação. Ele era o administrador ali dentro. Sim. Aí ele reorganizou todo o trabalho e é o que nós temos de espiritismo hoje, em termos de estudo, de método sistematizado. Tudo começou por ele. E como começou o Grupo Razinho? O que é o Grupo Razinho? O Grupo Razinho era um grupo mediúnico que ele tinha. Ele reunia, em algumas situações, esse grupo se reunia na casa dele. Era um grupo mediúnico que dava sustentação e passava as orientações para os trabalhos que ele realizava. E aí se manifestou um espírito? Eu acho, dentro dessas pesquisas que eu fiz, o que eu consegui entender é o seguinte: o Armon, quando chegou na federação, ele já conhecia o espírito Razinho. Muito provavelmente desses outros trabalhos mediúnicos que ele participou quando militar. E também pelo fato de conseguir ter esses acessos através de insights, essas visões, ele deve ter reconhecido o Razinho. Por acaso? Que é um espírito oriental. Eu não me lembro. Para a ira dos mais ortodoxos, é um espírito orientalista. Eu não me lembro bem, porque eu já entrevistei o Eduardo Miyashiro também. E, se não me engano, foi o espírito Razinho que orientou o Armon para fundar a Fraternidade dos Discípulos de Jesus? O Razinho, na verdade, pediu ao Armon, em primeiro lugar, criar um organismo em que as pessoas pudessem não só conhecer a história de Jesus, mas viver a mensagem do Cristo. Porque o espírita estava muito preocupado somente com o estudo, com o intelecto. O lado emocional, ele estava deixando de lado. E é nesse momento que o Razinho convoca o Armon para um grande trabalho, uma grande tarefa. Em 1950, o Armon cria a Escola de Aprendizes do Evangelho. Sim. Em 52, o Razinho disse o seguinte: olha, Armon, o espírito Razinho disse para ele: quando vocês terminarem esse grupo, essa turma de escola, essas pessoas voltam para o mundo. A sociedade vai consumi-los. Precisamos de um organismo que receba os alunos da Escola de Aprendiz do Evangelho que tiveram um bom aproveitamento e queiram dar continuidade ao trabalho de pesquisas e principalmente de reforma íntima, ou seja, de evolução espiritual, que estejam compromissados. Então, em 52, o Razinho, através do seu grupo espiritual chamado Fraternidade do Trevo, patrocinou uma fraternidade de encarnados.
Então, em 52, o Armon fundou a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Dentro da federação? Dentro da federação. E aí, como ele sabia das responsabilidades de pertencer a uma fraternidade, ele estendeu a escola para mais 2 anos. Então, a escola, em vez de terminar em 52, ela terminou em 54 e os alunos que saíram da escola ingressaram na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a primeira turma. E dali ela se expandiu, né, formando outras escolas, a federação. Mas aí a Fraternidade dos Discípulos de Jesus continuou funcionando dentro da federação? Continua funcionando não só dentro da federação, ela teve os seus desdobramentos em outras instituições. Hoje o presidente é o Sortino? Tem um dos presidentes é o Dorival Sortino, que é a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, setor 3, que hoje mudou a sua legenda para Fraternidade de Servidores de Jesus, que é um desmembramento dessa fraternidade fora da federação. Mas ainda existe dentro da federação? Ainda existe dentro da federação. O que nós entendemos é o seguinte, como foram, depois da federação, outras organizações foram criadas, como a Aliança Espírita Evangélica, que foi patrocinada pelo Edgar Armon em 73, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus também foi criada dentro dessas instituições. Federação Espírita, Aliança Espírita Evangélica em 73 e, em 80, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, setor 3. Bom, Júnior, o negócio aqui está indo bem, né? Eu acho, não sei se você está gostando, mas eu queria te convidar para vir a semana que vem também. Porque tem muita coisa boa aqui. Eu acho que hoje nós não vamos conseguir. Nós temos por praxe sempre trazer o convidado 2 semanas. Tá bom. Contamos com você? Sim, com certeza. Para dar essa continuidade? Claro. Tá. Então, assim, vamos então chegar até um ponto e a semana que vem nós começamos de onde paramos. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser assim? Pode, claro. Tá. Como é que foi, assim, vamos dizer, o principal trabalho do Armon na federação para dar essa alavancada na questão do estudo e da prática, além da Fraternidade dos Discípulos de Jesus? Olha, nós costumamos dizer o seguinte, ele conseguiu estruturar uma organização que não sabia fazer espiritismo, não sabia, aliás, o que fazer com o espiritismo nas mãos. Então, a ideia do Armon era o seguinte, era a mesma ideia de Kardec, se não for pela educação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Ou a gente começa pelo processo de educação, ou a gente não vai. Então, o Armon aplicou rigorosamente aquela orientação dos espíritos a Kardec, dizendo o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar as suas más tendências. E pegando a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala justamente dessa questão do você se autoconhecer, de você se autoanalisar, ele criou essa metodologia como a Escola de Aprendiz do Evangelho, que é para a gente fazer reforma íntima, criou os estudos de doutrina sistematizados que não existiam, e ele criou uma coisa que eu reputo como tão importante quanto a Escola de Aprendiz do Evangelho, que foi o curso de médiuns. Foi o Armon que deu início. Foi o Armon que deu. Na verdade, foi o Bezerra que começou com essa ideia na Federação Espírita Brasileira, mas ele não teve sucesso, porque na primeira aula só apareceu o professor, não tinha nenhum aluno. Então, o Bezerra não teve essa felicidade. E o Armon, criando isso na Federação, ele já conseguiu organizar os médiuns em equipes para um desenvolvimento gradativo e suave. Não era mais aquele método dos médiuns simplesmente sentar à mesa, Senta na mesa e deixa a coisa acontecer. Vai dando comunicação. Isso fez parte do processo inicial. Então, na verdade, eu acho que, pelo que você está falando, foi com o Armon que houve a modificação da ênfase e do direcionamento da mediunidade. Sim. Até Armon, a ênfase era o desenvolvimento mediúnico. Após Armon, a educação mediúnica. Você sabe que alguns críticos falam... A educação e o estudo sistemático. E o estudo, né? Exatamente. Porque assim, antes de você se tornar um médium, se você está vinculado ao espiritismo, você primeiro precisa saber o que é o espiritismo. Isso é a base. Porque senão não tem como você Não desenvolver. tem como, Então a proposta do Armon foi essa. Então ele pegou aqueles médiums que estavam começando e deu instrução para eles. E educou o trabalho, direcionou uma mediunidade em desenvolvimento. Porque os médiums eram pegos aí nas ruas, estribuchavam no ônibus. Meu irmão, isso acabou. Como eu costumo dizer, Cronos é impiedoso. Não tem jeito, o tempo acabou. Poxa, sua despedida. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso querido Armon e convidar os nossos amigos telespectadores a entrarem aí no site da Aliança Espírita Evangélica, da editora Aliança, aqueles que estiverem interessados, para adquirirem o livro. Ou podem também entrar no meu blog, www.culturaespirita.wordexpress.com,
que a gente conta um pouquinho da história também do trabalho do Armando. É isso aí. Muito obrigado pela sua vinda, mas semana que vem tem mais. O pessoal vai ficar com água na boca, hein? Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz, um beijo no teu coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Zana? Amigo telespectador, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.